Olá, muito boa tarde. Hoje é dia de Santo António, jornada intensa em Lisboa, em especial na igreja deste santo, cujo reitor está entre nós, Frei Francisco Sales, para nos falar da devoção a um santo cuja dimensão espiritual merece ser conhecida. Será dentro de minutos. Para já olhamos Lisboa e, em particular, a igreja de Santo António, destino de peregrinos e lugar de devoção. Lisboa está na moda. A cidade das colinas foi tomada por uma vaga de turismo sem precedentes. A insegurança que se faz sentir em alguns destinos tradicionais é só parte da justificação. A verdade é que a capital portuguesa se projetou no panorama internacional com o que tem de melhor: as gentes, a cultura e o património. Também a identidade religiosa e espiritual sublinhada em tantas igrejas e santos por aqui nasceram e que se tornaram de todo o mundo, como o nosso Santo António. Alessandro vai tentando colocar moedas em cima do livro de Santo António, cumprindo assim uma tradição que acredita lhe permitirá encontrar a companheira para a vida. Na verdade, já a encontrou. E nem a proximidade da sua mulher o impede deste gesto. Santo Antonio è il patrono, il protettore dell'Italia, quindi è molto famoso e di conseguenza è importante anche per l'italiano. Adesso qua così mi piace visitare tutte le chiese, che sono tutte belle, poi in Lisbona sono 4 giorni per lavoro e per vacazione. E mi gusta tutta l'arte così. Poi claro, qui così era un po' uno scherzo giocare con la statua, che c'è la tradizione di mandare la moneta e la fortuna di incontrare una persona, una mujer migliore, ok? Adesso la mia mujer sta aí ora, ok? Tiene la voce bassa, ok? António é um dos grandes santos de Itália. Foi ali que morreu em 1231, na cidade de Pádua. È il santo più importante nell'Italia dopo Francesco, chiaramente. E quindi penso che da noi ci sono molte feste, poi Padova è anche vicino dove abito io, quindi in Italia abito vicino a Milano, che Padova non è molto lontano e di conseguenza è molto sentita e la gente è molto attaccata. È anche uno dei nomi più popolari in Italia, chiaro, e quindi molta gente è attaccata a questa per tradizione. Mas o que Alessandro desconhece, tal como grande parte dos italianos que visitam esta igreja, é que António de Pádua, afinal, é de Lisboa. Non lo sapevo, no, non lo sapevo, veramente non lo sapevo. Lo conosceva de Padova? Di Padova, che sempre sul calendario è sempre di Padova, no? Non conosceva l'origine, la storia, non lo sapevo, no, veramente. Pensavo che era solamente una chiesa normale come quelle altre, non sapevo che era nato qua. Interessante, non lo sapevo, grazie. Mas quem entra na igreja de Santo António, construída no local onde o santo nasceu em 1195, dá de caras com outra tradição bem original. Um pão pequenino que é guardado durante anos sem se estragar. É o pão de Santo António. É verdade, pelo menos eu tenho um pão há 25 anos. Abençoado pelo Sr. Patriarca Dom António Ribeiro, que já faleceu já em 1998. E o interessante é que, olhando para o pão, nós vimos que estão aqui os nossos colaboradores que vendem o pão e, ao longo destes anos todos, é uma tradição desta casa. Nasce aqui e é para ajudar a obra das crianças. A tradição remonta a um milagre de Santo António, que Pedro Ferreira fez questão de nos contar. Santo António, no seu tempo, dava pão aos pobres. Um dia o frade forneiro veio a Santo António e perguntou-lhe: Frei António, roubaram-nos o pão da despensa. E Frei António virou-se para o frade e só lhe disse: vai à despensa e vê que está lá o pão todo. Bom, o frade olhou para Frei António e só lhe disse: Frei António, acabei de sair da despensa e
não está lá nada. Dizia ele, homem de pouca fé. Se tivesse a fé de um grão de mostarda, via que estava lá o pão todo. O frade, para não contrariar Santo António, foi à despensa, viu que os cestos transbordavam de pão. Recuou, junto de Santo António, e só lhe disse, Frei António, eu tenho a certeza que eu não cozi tanto pão, porque os cestos transbordavam de pão. Entretanto, turistas ou peregrinos vão levando o pequeno pão para todo o mundo. Este pãozinho, que os irmãos veem aqui, é o tal famoso pão que se guarda 1 ano, 2 anos, 5 anos, 25 anos, porque nunca se estraga. Este pão é extraordinário, porque os frades, por norma, benzem aqui o pão e pode-se guardar em casa, ou junto ao oratório, e no dia 13 de junho é tradição guardá-lo de um ano para o outro, para que nunca lhes falte o pão nem a razão. Esta igreja já se tornou pequena para tantos visitantes que chegam todos os dias e querem estar próximos de um santo tão universal. E são muitos os atributos associados a Santo António. Bom, uns chamam-lhe casamenteiro. Eu chamo-lhe o grande doutor da Igreja, a grande arca do conhecimento, a arca das Escrituras. De facto, olhamos para o padroeiro desta cidade e olhamos para um padroeiro de amor, um padroeiro de caridade, que repartia tudo o que tinha. Não era só a palavra, também o pão. Porque também há uma tradição nossa, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. De facto, o nosso povo sem pão, sem comer, não é nada. E há que primeiro colmatar a fome. Depois o resto vem por acréscimo. Devoção especial dos peregrinos que aqui chegam é a relíquia do santo. Muitos pedem para tocar neste relicário e assim sentirem a presença espiritual deste santo ainda mais próxima. Centenas de pessoas que vêm só pelo simples gesto de beijar a maior relíquia que está fora de Pádua, que é o osso do braço esquerdo. Esse fragmento de osso que já fez tantos milagres. E eu já vi com os meus olhos, pelo menos vários. E da beleza é que todos se querem aproximar desta relíquia. Mesmo que ela esteja ligada a alarme, não há problema. Eles chegam ali e pedem. Nós temos sempre a amabilidade de retirar, nem que seja um toque, o beijo ou a saudação, uma vénia. Mas não se podemos esquecer que é o grande santo de Lisboa, de Pádua, do mundo inteiro. Mas a festa de Santo António também se faz na rua, desde logo nas sardinhadas que enchem as ruas de Alfama, e se a sardinha está cara, aqui diante da igreja de Santo António, ela será servida aos pobres. Se ao longo das festas todos têm direito a comprar sardinha na sua bela fatia de broa, os pobres também têm esse direito. Têm direito à sardinha, à sangria e a vários pratos que se fazem. Há ao caldo verde e monta-se aqui neste átrio tudo para que os pobres tenham a mesma dignidade que os ricos. E no ano passado foram a quase 400 refeições. Vieram pessoas de várias partes e alegra-nos imenso porque bem-aventurados os pobres, porque é deles o reino dos céus. É um gesto solidário bem ao estilo do santo português e que muitos querem protagonizar associando-se a esta ação solidária. Isto é uma iniciativa única. É um momento único nesta festa grandiosa que é a festa de Santo António, é a festa da cidade, é o nosso padroeiro. Que venham e ajudem-nos. E que, de facto, este seja um ano rico nesta entreajuda de amor, e nós estamos no ano centenário. Eu apelo aqui ao coração, o amor do nosso próximo, que partilhe, e volto a dizer, quem dá aos pobres empresta a Deus.
Mas podemos perguntar, nesta grande festa, como convivem os pobres com os turistas. Muito bem. Chegam a pontos de a gente não perceber quem é o pobre, quem é o turista. Porque eles chegam, vão entrando no meio da fila, agarram no pratinho e a primeira pergunta é quanto custa? E nós ficamos muito surpreendidos. E encaminhamos logo, olha, se quiser pagar alguma coisa, dar alguma coisa, é nas caixas. Lá em cima eles ficam ainda mais surpreendidos. Comem, bebem e saem felizes e satisfeitos. É Santo António, de Lisboa ou de Pádua, na verdade do mundo inteiro, onde a devoção lhe chega em todas as línguas e em diferentes culturas. Santo António, que Portugal hoje festeja, está connosco o Frei Francisco Sales, é o reitor da Igreja de Santo António. Boa tarde, obrigado por estar entre nós neste dia tão especial. Um dia muito marcante. Todos os dias, de resto, a Igreja de Santo António, ali junto à Sé, está sempre com muitas visitas, são muitos os turistas que ali entram, mas neste dia, em particular, há um conjunto celebrativo muito intenso. Sim, de facto, a Igreja de Santo António é um dos grandes centros de atração turística e não só, porque muitas vezes nós confundimos o turismo com o peregrino. Eu também, antes de ser reitor e de viver em Santo António, tinha mais a ideia de que aquilo era um centro de atração turística, mas de facto aquilo é um grande centro de peregrinação, porque a maioria dos grupos de peregrinos que vêm do estrangeiro a Fátima passam por Santo António e por isso nós normalmente, quem chega lá encontra quase todas as horas a celebração da Eucaristia em diversas línguas por grupos de peregrinos que vêm, porque existe uma devoção a Santo António que é universal nos cantos mais longínquos do mundo, particularmente na Ásia, que é de espantar o número de pessoas que vêm do Sri Lanka e de outros países assim do género. Estamos a celebrar este dia de Santo António, portanto um dia grande. A festa de Santo António é sempre um dia grande. A Igreja, como não é um espaço que não é muito amplo, temos a necessidade de tirar todos os bancos, libertar todo o espaço, porque começamos desde as 7 da manhã até ao meio-dia, com missas de hora a hora, e temos que ter sempre voluntários a controlar as pessoas, porque aqui enchemos a igreja, despejamos a igreja, tornamos a encher a igreja, e permanentemente. E depois um grande fluxo de gente para visitar a cripta, portanto o sítio onde Santo António nasceu, e para tocar na relíquia que lá está, que é um bocadinho do maxilar inferior do corpo do santo, porque nós temos, para além desta relíquia que está na cripta, uma outra relíquia que é a segunda maior relíquia do corpo de Santo António, que está fora de Pádua, portanto que é um bocadinho de um osso do braço esquerdo que se encontra na Capela Mora e que está sempre à veneração dos fiéis. De facto, é um movimento enorme e este ano Santo António é sempre um ponto de atração, mas este ano também por causa do centenário das aparições de Fátima, nós temos tido um movimento que temos tido alguma dificuldade em gerir, porque, como eu disse há pouco, o espaço não é muito grande e o afluxo de milhares e milhares de pessoas torna-se bastante complicado. Esta vinda de tanta gente e de tantos grupos linguísticos é também um desafio para a organização ali daquele espaço, não é? Até para o proporcionar os tais momentos celebrativos em diversas línguas. Portanto, há um cuidado vosso também constante em prover serviço espiritual às pessoas que vão chegando. Sim, nós normalmente, sim, um dos maiores cuidados que nós temos é o acolhimento às pessoas e, de facto, os sacerdotes e mesmo os guias que acompanham os grupos dizem que encontram poucos espaços tão acolhedores como o nosso. Nós também temos um trabalho, temos de alguns anos para cá, desenvolvido um trabalho com os guias turísticos, portanto, com encontros e para valorizá-los, porque o trabalho, digamos, e as peregrinações são melhores se o guia turístico estiver preparado e estiver motivado para orientar os peregrinos neste sentido. E já se consegue ter guias com uma percepção da dimensão de Santo António, não apenas na dimensão do santo popular, mas... Sim, a maioria dos guias, sim, porque nós fazemos particularmente um encontro por ano e já são dezenas de guias que participam, celebramos uma Eucaristia com eles sempre, fazemos um convívio com eles
E para além disso, na altura da trezena de Santo António, nós começámos no dia 1, portanto até ao dia 12, a trezena, dia 13 é o dia da festa, e a trezena com missas às 11 horas e às 5 da tarde, com pregação, todos os anos há um pregador e a igreja está sempre cheia, e há uma tradição que são os padrinhos e as madrinhas de Santo António, que são as pessoas que patrocinam esses sermões, portanto, para ajudar a pregar o pregador e as despesas, e onde se reza para as intenções deles, e os próprios guias turísticos têm o seu dia de serem padrinhos e madrinhas de Santo António. Este ano também, desde o dia 1 até dia 11, aquele espaço transformou-se, a Igreja de Santo António, num local de cultura, não é? Com diversas iniciativas culturais. Sim, porque nós não podemos esquecer que a Igreja de Santo António, apesar de estarmos lá nós e estar ao culto, é propriedade da Câmara Municipal. E há todo um envolvimento com o Museu de Santo António, que é propriedade da Câmara, e com a EGEAC, portanto, que nós temos que trabalhar em conjunto. Eu também, desde que cheguei, tenho tentado, porque estamos numa zona privilegiada, o coração da Alfama, o coração do fado e da cultura, portanto, que não é só a cultura lisboeta, é a cultura portuguesa, e temos tido muitas iniciativas neste campo, particularmente mais a nível de fado. Mas a nossa igreja é sempre muito solicitada para concertos e coros, portanto, para fazer os seus espetáculos. Ainda há dias há uma tertúlia do fado que estão a organizar e a compor missas, que eles chamaram missa fadista, fado oração, chamaram-lhe assim, desde o Fado de Coimbra, a organização de toda uma Eucaristia para ser animada pelo Fado de Coimbra, toda uma Eucaristia para ser animada com o Fado de Lisboa. E a apresentação do espetáculo foi lá. Desde o dia 1, portanto, a EGEAC e o Museu de Lisboa organizaram uma série de espetáculos, e os espetáculos têm sido acontecido na nossa igreja. Têm sido espetáculos, claro que não é música, tem sido algo com dignidade, claro, porque se enquadra no espaço para em que se enquadrar-se no espaço litúrgico. Apesar disso, haverá sempre gente que não ficará feliz, porque tem sempre a ideia da igreja, do espaço da igreja, ser um espaço de silêncio, mas nós temos que esta abertura para nos entrosarmos com o mundo à nossa volta, quer claro, da cultura, quer do povo, porque assim é que nós podemos ser testemunhas do Evangelho. Se ficarmos fechados, o Papa Francisco nos pede uma igreja aberta ao mundo para sairmos, se nos fecharmos no nosso casulo, não somos testemunhas nenhumas. Daqui a pouco também começa a procissão de Santo António, é um momento também central nestes festejos em que se percorrem ali as principais artérias daquela zona da cidade, também desde sempre, há muitos anos, a congregar muita gente esta ocasião. Sim, são muitos milhares de pessoas que participam na procissão, e é um fenómeno interessante, porque o fenómeno da devoção a Santo António eu sempre considerei muito interessante, porque sendo um santo, portanto, de há 800 anos atrás, e continuar com esta força, digamos, na devoção das pessoas, as pessoas continuarem, porque há tantos santos que foram importantes ao longo dos séculos, e alguns até mais recentes, que praticamente caem no esquecimento. E Santo António continua a ser o santo de maior devoção na Igreja Católica. E isto é um fenómeno que é extraordinário. E depois, na procissão, vêm milhares e milhares de pessoas, portanto, porque a procissão percorre as ruas da Alfama, vai passando pelas diversas paróquias e os diversos santos, Santiago, Santo Estevão, São João da Praça, etc., vão saindo e vão ingressando, incorporando na procissão. Portanto, é uma tradição que eu acho bonita. E depois tem um momento que eu acho que é importante, e é o momento central, em frente à Sé, no fim da procissão, antes da procissão recolher à igreja, onde normalmente o Cardeal Patriarca, quando preside, este ano a presidência está, porque o Cardeal Patriarca está ausente, será o Sr. Dom Nuno Brás, portanto, que diz uma mensagem, portanto, para o povo todo, no contexto da festa, e um coro que nós organizamos canta um Tadeu, portanto, uma ação de graças a Deus, e depois recolhemos a procissão. Este é um momento que para mim é central, é importante, e que eu sinto que toca nas pessoas.
É uma particularidade de Santo António, da forma como as pessoas se lhe dirigem, desta devoção a este santo português, que é a proximidade que sentem. Um santo muito próximo, não é? A quem se confia as coisas mais elementares da nossa vida, as preocupações que nos afligem no dia-a-dia, e que isto caracteriza muito aquele fluxo de comunicação com este santo, não é? Sim, eu acho que o nosso povo, e não só o nosso povo, nos estrangeiros, relacionam-se com Santo António muito num tu a tu. E quase que lhe exigem as coisas, portanto, nós ao vermos, porque a oração pessoal, cada um sabe de si, mas nós escrevem-nos muitas coisas num livro de registros que nós temos para as pessoas escreverem as suas orações, as suas preces, os seus agradecimentos, e também nos deixam muitos papelinhos no quadro e espalhados por ali. E eu procuro... Pequenas preces, pequenas preces e pedidos. E nós, ao vermos os pedidos, às vezes eu espanto. Até, às vezes torna-se alguma coisa cómica, porque a relação com as pessoas é mesmo uma relação de total confiança, como Santo António consegue tudo. O santo consegue tudo e que nunca falha. E depois ele tem essa fama, não é? De não falhar às pessoas. Exatamente. Ainda este ano, na altura em maio, um sacerdote perdeu uma bolsa em Fátima e telefonaram-me da Inglaterra, com um sacerdote inglês, para eu rezar ao Santo António para o padre encontrar a sua bolsa. E encontrou, por isso voltaram-me a telefonar para agradecer. Muito bem, Frei Francisco Sales, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco e importante este dia em que Portugal assinala este santo que é muito universal, que não é apenas só nosso, não é? É tido como um santo de todo o mundo. Sim, o Santo António é, de facto, e foi proclamado pelo Papa Leão XIII, nos finais do século XIX, o santo de todo o mundo, porque sempre houve uma espécie de disputa entre Pádua e Lisboa. Só nós, os portugueses, chamamos-lhe Santo António de Lisboa, o resto do mundo chama-lhe Santo António de Pádua, mas, de facto, a importância de um santo não é ser de uma nacionalidade ou de uma cidade, é ser um santo da Igreja, que é universal. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Santo popular, doutor da Igreja, Santo António, um expoente da teologia que importa também conhecer melhor. Fica agora uma chamada de atenção para mais logo, é a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.